Olá, rainhas! Mais uma aula aqui da nossa comunidade. Antes de divulgar qualquer dos seus atendimentos nas redes sociais, existe uma estrutura que quase nenhuma terapeuta conhece. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Rainha, quero que você responda mentalmente a essas perguntas. Você sente que o seu Instagram não representa a verdadeira profissional que você é? Você depende muito de indicações para conseguir novos clientes, novos pacientes? Já passou semanas produzindo conteúdos e mesmo assim a agenda se manteve da mesma forma? Praticamente igual? Se a resposta foi sim, provavelmente você caiu em uma armadilha muito comum aqui entre as terapeutas. Elas acreditam que o problema é a quantidade de conteúdo, mas na grande maioria o problema está na estrutura. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando a estrutura ainda não está pronta, divulgar mais significa acelerar um processo que está desalinhado. Imagine só, uma clínica recém-inaugurada. Ela tem profissionais excelentes lá para atendimento, mas não tem placa, não tem recepção, não tem sinalização, não explica quais serviços oferece. Quem chega lá fica perdido e muitas vezes não tem ninguém lá para recebê-lo. Agora pense no Instagram. Muitas terapeutas fazem exatamente isso lá. Elas publicam conteúdo, falam sobre seus atendimentos, mas quem visita o perfil não entende rapidamente quem ela ajuda, qual problema ela resolve e por que escolher justamente ela. E isso não é falta de competência, é falta de clareza. E hoje aqui eu vou trazer essa clareza para você entender o que é necessário alinhar antes de começar a divulgar. Se você chegou aqui achando que eu vou dar uma lista de dicas, não é isso. Hoje eu venho trazer aqui como é formada a estrutura de negócio para terapeuta que eu trabalho nos bastidores de muitas rainhas aqui no meu método Super Agenda. Lá, antes mesmo de pensar em divulgar qualquer conteúdo, existe 5 pilares muito importantes que nós trabalhamos. E só assim você vai conseguir sustentar uma agenda previsível. Vamos lá? O primeiro pilar é clareza do seu posicionamento. Se eu entrar hoje lá no seu perfil, em poucos segundos eu consigo entender quem você atende, qual transformação você proporciona, por que uma pessoa deveria buscar justamente você. Se essas respostas não estiverem claras, a cliente ideal ela não vai sentir segurança em você. E quando existe essa dúvida, dificilmente existe uma decisão ali. Por isso, nós trabalhamos esse pilar antes de começar a divulgar. Depois, a gente vai para o perfil organizado. O seu perfil lá no Instagram, ele funciona como a recepção do seu consultório. A sua foto transmite confiança? A bio explica o seu posicionamento? Os destaques respondem às principais dúvidas? O link da bio facilita o próximo passo? Muitas terapeutas acreditam que o feed ali, o perfil, é só estética, mas a organização também comunica o seu profissionalismo. Por isso, antes de começar a publicar, nós trabalhamos todo o perfil e transformamos em uma bio magnética. Depois disso, nós vamos para o pilar número 3, que é a comunicação. Aqui existe um erro muito comum: falar apenas de técnica, explicar sobre o seu método, publicar frases inspiradoras. Tudo isso pode sim ter valor, mas a cliente ideal precisa chegar lá primeiro e se reconhecer. Ela precisa pensar assim: parece que ela está falando comigo. Esse conteúdo é sobre mim. Quando isso acontece, rainha, nasce uma conexão na sua comunicação. E a conexão vem antes da confiança. E sem confiança não existe agendamento. Por isso, antes de começar a publicar, nós ajustamos esse pilar da comunicação. Temos o quarto pilar, que é a oferta. Existe um detalhe aí que quase ninguém percebe. Mesmo quando a cliente sente a confiança, muitas vezes ela não sabe qual é o próximo passo. Ela não entende como funciona o seu atendimento. Por onde que eu começo? Ela também não sabe qual é o serviço indicado para mim. A oferta precisa ser simples, clara e acolhedora. Quanto mais difícil for entender como iniciar, maior é a chance dela adiar essa decisão. Por isso, nós trabalhamos esse pilar da oferta simples para que a cliente ideal chegue lá no seu perfil e entenda na hora o que ela deve fazer. E por último, um pilar que eu falo assim, que é o mais importante e a maioria das terapeutas não tem:
a jornada da cliente ideal. Esse é um dos pilares menos conhecidos. Nem toda pessoa que chega lá no seu Instagram e já está pronta para já iniciar uma sessão com você. Algumas ainda estão descobrindo o seu problema. Outras estão naquele momento de comparar as profissionais. Algumas ainda estão precisando sentir confiança. Quando você entende essa jornada, você deixa de tentar convencer todo mundo e começa a conduzir a sua seguidora, a sua cliente ideal, para o próximo passo certo. E isso é através do seu perfil, dos seus conteúdos depois. Esse processo, essa jornada bem elaborada, transforma o seu perfil do Instagram num processo. É um processo de relacionamento e não apenas uma vitrine de posts bonitos. Por isso, no Super Agenda nós estruturamos a jornada da sua cliente ideal antes mesmo de você começar a produzir conteúdo. Mas olha, Raia, mesmo que você não está aqui no Super Agenda, você já entendeu aqui que existe 5 pilares a serem construídos antes de começar a divulgar nas redes sociais. Percebeu que divulgar é a cerejinha do bolo? É um processo bem depois. Se um desses pilares estiver frágil, aumentar a divulgação só vai desabar o seu negócio. Por isso que eu sempre digo aqui para as rainhas, clareza antes de crescimento, estrutura antes da escala e a identidade antes da visibilidade. E é claro que agora eu tenho um convite, rainha, para você. Talvez você identificou aí algo que está faltando dentro do pilar do seu negócio. Algum desses pilares pode estar com ruído, não é mesmo? Mas existe uma coisa que eu não consigo fazer apenas numa aula, num vídeo como esse. Eu não consigo dizer qual é a prioridade nesse momento aí no seu negócio. Porque cada terapeuta hoje vive uma realidade diferente. Algumas precisam ajustar o posicionamento, por exemplo. Outras precisam organizar a comunicação. E ainda outras estão dependendo exclusivamente de indicações. Foi aí que eu decidi criar um diagnóstico que eu dei o nome de Diagnóstico Delis, que é o nome aqui da minha agência. Eu decidi desenvolver esse diagnóstico para identificar qual é o principal fator que está travando aí, que está impedindo que a sua competência seja transmitida lá no digital. E eu vou deixar ele aqui acessível para você fazer esse diagnóstico. Você vai responder algumas perguntas. Eu e a minha equipe vamos fazer uma análise do seu momento e, se fizer sentido para você, poderá seguir para uma próxima etapa dentro da nossa triagem. O nosso objetivo não é sair vendendo curso para um monte de terapeutas, não é isso. É ajudar a terapeuta que está com dificuldades de avançar no seu negócio a entender que existe sim um caminho estratégico e sim, nós podemos ajudar você. Se quiser dar o próximo passo, o link vai estar aqui abaixo na descrição e lá no grupo das rainhas. Te espero, rainha, na próxima etapa. Vamos juntas? Até a semana que vem.